Olá pessoas, aqui é o Adam, sejam bem-vindos ao Comentada. E parece que WandaVision finalmente recuperou fôlego em seu sétimo episódio, onde a gente tem uma trama, um pouco de humor, mas um mistério sendo construído, novas pistas e novas informações pra gente ir montando e teorizando em cima e compreendendo essa história, em vez de um episódio que fica enrolando o tempo inteiro pra no final oferecer uma cena legal que faça a gente ficar instigado para o próximo. E aqui no sétimo episódio a gente tem finalmente um estilo de sitcom meio mockumentary, né? Pra quem não sabe, mockumentary é o documentário falso, documentário de zoeira. Um estilo que ganhou muito espaço no mundo das séries com The Office e também com Modern Family, que é a principal inspiração para o episódio 7 de WandaVision. Inclusive, a gente tem uma cena muito legal da Wanda conversando ali, quebrando a quarta parede, falando com a câmera, e aí alguém responde ela e ela comenta que não deveriam intervir, mas estão intervindo. O que bate com todas as teorias que nós estávamos falando, que tinha alguém intervindo. A gente teorizava que era a Agnes e que ela seria a Agatha Harkness. Uma revelação que finalmente foi confirmada no episódio 7. Realmente se apresentou para a Wanda com seu nome verdadeiro, Agatha Harkness, revelando que ela realmente é ali a personagem, a bruxa que a gente conhece dos quadrinhos, uma das maiores bruxas, maiores feiticeiras da Marvel. Essa revelação é muito legal e ela já dá muito indício ali, alimenta bastante muitas teorias que estavam rolando, como por exemplo o fato da Agnes estar manipulando a Wanda, estar controlando ela, o que na verdade é uma cena ali no final do episódio que mostra que realmente ela estava não necessariamente manipulando a Wanda, mas manipulando ao redor, através dos outros personagens, trazendo o Pietro, que está trabalhando para Agnes, e entra ali já na conversa de multiverso. Por que eu tô falando de multiverso já relacionado à Agatha Harkness? Porque a gente tem um novo comercial de um produto chamado Nexus. Nexus é uma referência direta aos quadrinhos da Marvel, porque nos quadrinhos Nexus é um espaço entre as realidades que funciona como um portal. Então, esse episódio onde a Agnes se revela como Agatha Harkness, a gente tem esse comercial, que é uma pista assim que não parece ser uma coincidência. Entretanto, Nexus já foi mencionado no universo Marvel dos cinemas de outra forma. Pra quem não lembra, em Era de Ultron, um filme que apresentou a Wanda e o Pietro, né, depois da pós-créditos do Capitão América Soldado Invernal, no Era de Ultron, o Tony Stark ele vai para um hub de internet chamado Nexus para procurar o Ultron. E aí eu fiquei pensando por um instante se esse comercial realmente não dava um indicativo de que o Ultron ainda está por aí, de que o Ultron poderia retornar, como tem algumas teorias apontando que ele é o líder da SWORD. Eu não acho que isso faça sentido, eu acho que o Ultron já era, o Visão, né, deu o fim nele ali, tirando ele da internet. Acho que o Ultron não volta, mas fica essa informação aqui, que se ele voltar, bom, esse comercial poderia ter alguma relação a isso. O comercial também mostra uma cena ali com a personagem do comercial, como se ela estivesse em depressão, o que aparentemente é o quadro da Wanda no momento, né? Ela aparentemente entrou nesse mundo, criou essa realidade, porque ela entrou numa depressão muito forte depois dos eventos de Guerra Infinita e Ultimato. Voltando pra Agnes, a gente termina o episódio com um gancho muito grande, porque a gente não sabe o que ela fez com os gêmeos, né? O Billy e o Tommy, que tiveram uma participação até um pouco menor neste episódio, mas ali com a Agnes a interação é bem interessante, mas no final do episódio eles desapareceram. E aí fica o questionamento se a Agatha fez alguma coisa com eles ou não. Isso pode muito bem ser o ponto de partida para a Wanda perder completamente a razão ali, pirar completamente, expandir o Rex ao ponto de criar um multiverso, como é o que a gente já está teorizando há muito tempo, já que essa série vai se conectar com o multiverso da loucura. Inclusive nos quadrinhos é mais ou menos assim que acontece. Depois que ela descobre que os filhos ali foram uma criação da mente dela, que os Vingadores intervêm, ela acaba se desesperando e ela modifica completamente a realidade, dando início à saga Dinastia M. Inclusive, poderia ser o nome da saga nos cinemas também, Dinastia M, só que dessa vez com o M não significando mutante, mas sim multiverso. Outro ponto legal desse episódio, ao meu ver, é que apesar da Agatha se revelar pra Wanda, né, mostrar que ela é a bruxa, que ela estava manipulando alguns eventos mesmo, ela não necessariamente deixa claro se ela está fazendo isso de uma forma boa ou não. Então a gente ainda não sabe se ela é a antagonista da série. Isso é muito importante a gente ter em mente. Que ela pode ser a vilã da série, mas não, ela pode não ser a vilã e ela também poderia estar trabalhando para outro personagem, como é o caso da teoria do Mephisto. No vídeo do episódio anterior eu até comentei que o Pietro ele fica sondando a Wanda para tentar descobrir como que ela fez tudo aquilo. Então isso pode ser a Agatha tentando descobrir como ela deu início para finalmente poder ajudar a Wanda a fazer com que tudo aquilo acabe. Mas a gente ainda não sabe, como eu falei. Vale apontar que ela não se revela necessariamente como vilã, mas sim, ela pode ser a vilã.
Mas, se a Agatha não for a vilã, quem que é a vilã? Bom, a gente tem uma cena muito legal nesse episódio, que é um diálogo entre a Wanda e a Monica Rambeau, que inclusive voltou para o Rex e novamente teve uma mudança ali no DNA dela, lhe dando os poderes. Os poderes dela começaram a aparecer nesse episódio, ainda de uma forma muito sutil. Enfim, ela entra no Rex, dessa vez a Wanda não conseguiu reescrever a mente dela, né? Reescrever a própria Mônica, então ela fica ilesa a partir do momento que ela está dentro do Rex. Nesse diálogo, a Mônica ainda comenta pra Wanda: não deixem que eles façam você ser a vilã. E a Wanda responde: e se eu já for a vilã? O que também bate com uma dúzia de teorias que está na internet falando que, no final das contas, não tem ninguém fazendo nada, é somente a Wanda e ela vai ser a vilã. Já falei disso aqui, que eu não sei se a Marvel vai ter coragem, mas eu acho que seria uma ótima saída. Eu gostaria sim de ver a Wanda como Feiticeira Escarlate, vilã da Marvel. Mas ainda, apesar de ter só 2 episódios, é um pouco cedo pra dizer, já que a série tá caminhando num sentido muito ambíguo de tudo. A gente não sabe as intenções da Agatha, a gente não sabe como tudo isso começou, então, bom, vai saber. Surpresas podem acontecer. E justamente nessa cena que a Wanda tá peitando a Mônica e tentando expulsar ela da realidade, a gente vê por alguns segundos a Dot, né? Ela finalmente reapareceu numa cena que também não tem muita importância. Mas se a gente parar pra pensar que a atriz voltou só pra esses 2 segundos de cena, pode ser que ela realmente seja a vilã ou tenha ligação com a vilã. Se a Agatha de fato estiver manipulando a Wanda pra tentar descobrir como aconteceu e ajudar a Wanda, pode ser que o vilão não tenha relação com ela. Nesse caso, a Dot faria muito sentido se ela se revelar como a grande vilã de WandaVision. E pra finalizar, a gente teve cenas muito boas do Visão nesse episódio. Ele com a Darcy fizeram uma dupla que a gente, espectador, nunca tinha visto e não sabíamos que precisávamos disso. A interação dos dois foi muito legal, inclusive gerando boas cenas, cenas engraçadas, mas também interessantes, porque a Darcy é a pessoa que foi dar contexto ao Visão, explicando pra ele a sua origem, os Vingadores e até a morte que ele teve e o fato de que a Wanda teve que ver ele morrer mais de uma vez. Então, isso pode ser um fator determinante para que ele tente ajudá-la e não que eles briguem entre si, como algumas fotos que foram divulgadas, partes de trailers foram divulgadas, dando a entender que eles poderiam em algum momento ter um conflito entre eles. O 7º episódio foi realmente um ótimo episódio. Foi muito legal ver ali alguns personagens novos interagindo entre si, como eu falei, a Darcy, o Visão, a Agatha se revelando, a Mônica ganhando seus poderes. É um episódio bastante importante da temporada, que finalmente nos deu mais informações, mais coisas para teorizar, e nesse terço final já levantou o hype de novo, que estava faltando um pouco nos últimos 2 episódios. Valeu, falou e até mais.